E a nossa palestra hoje nos traz um tema que nos é muito caro, que é muito caro à casa de Frei Luís, que é muito caro à nossa doutrina. Porque a nossa doutrina é uma doutrina chamada consoladora, porque ela nos explica, nos consola o que somos, de onde viemos, para onde vamos. E a palestra de hoje, do meu irmão Osmar, aqui da nossa mesa, traz exatamente um pouco disso. E com certeza sairemos daqui, primeiro, mais energizados por todo esse ambiente. E também um pouco mais conscientes da nossa própria estrada, do que somos capazes de como a centelha divina está em cada um de nós e como podemos fazer com que essa centelha se avive cada vez mais. Osmar, obrigado. Bom dia, irmãos. Realmente estar aqui nessa tribuna dá um frio na barriga, ainda mais com a cama que o William nos contou aí. Eu queria saber o tamanho da cama, para ver se eu estou dentro ou fora. Brincadeiras à parte, o nosso tema, conhecendo o ectoplasma, começa a nossa experiência, desde tenridade, com o fenômeno dos espíritos. E de uma curiosidade nasceu a vontade de estudar a doutrina. De berço espírita, eu sempre fui convocado a muitos testes. E desses testes eu fiquei um pouco sabedor de que é infinito quando se estuda a espiritualidade. O que vou trazer para os senhores e para as senhoras, eu esqueci de dar o bom dia, né? É sobre o que está dentro dos livros. Eu fiz um apanhado bastante profundo e me baseei nos milagres de Pedro, de Paulo e de Frei Luís. Por que fiquei por aí? Ontem foi o dia festivo para nós, 60 anos aqui na instituição, e achei interessante, vi pensando, e quando pedi ao irmão que colocasse de fundo Claude Lune, porque na minha infância, o núcleo do qual eu fui educado no iniciação espiritista se chama Núcleo Espírita Pedro e Paulo. Então vamos lá. Conhecendo a doutrina. Talvez vocês estejam vendo aí um quadro, na verdade, é um registro de um povo que viveu há 5.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Interessante lembrar que eu registrei essa placa aí para fazer uma analogia aos 10 mandamentos, a história de Moisés, que tem toda a ver com a ectoplasmia do qual nós vamos conversar. Essas tábuas, do qual tem aí a primeira, era para registrar o ir e vir daquele povo, das persas, era esculpida e depois replicada em argila mole, diferentemente do fenômeno que aconteceu no monte que Moisés, o Moshe, teve acesso às famosas tábuas da salvação. Hein? É para lá? Isso faz parte do ectoplasma. Como a nossa doutrina é baseada na ciência, na filosofia e na religião, é de grande importância que a gente fale em Charles Richer, que foi prêmio Nobel, inclusive, foi ele que, em 1913, instalou o nome ectoplasma, como ecto fora e plasma
molde em substância, que vem do grego. Mas é importante lembrar, para nós espiritistas, essa expressão ectoplasmia ou ectoplasma não está dentro da nossa formação. Nós tratamos o ectoplasma como fluido, um derivado do fluido cósmico universal. O Charles Duhigg, inclusive, ele vai fazer uma ponderação lá no final de vida, com um profundo estudioso, e eu vou trazer slides no final que vou mostrar aos senhores, de fenômenos e também de médiums que, porventura, se corromperam e que fizeram do ectoplasma um jogo de interesses e que provocou, e provoca até hoje, a dúvida se isso existe, se de fato acontece. Está de brincadeira o ectoplasma hoje, está cheio de ectoplasma. Eu tive uma experiência há uns 30 anos atrás aqui no Frei Luís, de um evento cirúrgico comigo, em que a minha roupa ficou totalmente encharcada de um líquido avermelhado. E como um profissional de saúde, eu recolhi essa roupa, mesmo ainda umedecida, e tentei distinguir se naquele material era de fato um fenômeno de materialização, de ectoplasmia, ou se de fato era alguma coisa mística, ou que fosse a presença dos meus olhos. E o que foi encontrado naquela peça, leucócitos, fazem parte da defesa do nosso sangue e do nosso organismo. As células epiteliais são as células da nossa pele. Os lipídios e muco, o lipídio é a gordura que tem em nosso corpo. E o muco, normalmente, e eu vou mostrar mais na frente a vocês, oriundo do médium que porventura fez a interseção entre o fluido e o tratamento que sofreu. A albumina é uma proteína que se desprende num ferimento, por exemplo, provoca uma secreção leitosa, às vezes branquiçada ou amarelada. E o fosfato de cálcio é um dos importantes na confecção dos nossos ossos. E a minha situação naquele momento era uma disfunção auditiva e que, porventura, o meu ouvido foi tratado e uma resposta bem substancial, que a gente chama de síndrome de Molière, ou síndrome da tonteira. Ou eu não entendo disso, ou os irmãozinhos aqui estão de brincadeira comigo. É interessante, quem já participou de alguma materialização, e quando a gente fala isso, e quem não teve a oportunidade, não entende quando a gente cita as formas de como elas são encaradas ou vistas. E ali coloquei o estado gasoso. Os nossos irmãos videntes normalmente veem a imensidão de ectoplasma que aqui se acumula. Esse ectoplasma, ele não é nem bom nem ruim. Ele vai ser modelado na proporção direta dos meus pensamentos. Se eu estiver aqui interessado em me tratar, em ser coadjuvante ou adjuvante de uma terapia para as salas de tratamento, até para doentes que já estão nos hospitais, esse ectoplasma se torna um instrumento, uma ferramenta, um remédio que vai municiar até as intuições dos terapeutas terrenos. Quando a gente fala no líquido, eu já tive a oportunidade aqui no Frei Luís de ver a água se transformar em sândalo, em perfume. E esse copo de água estava fechado. O semissólido e o instável são aquelas situações em que o ectoplasma é tão volátil que evapora com muita facilidade. Há uma indicação também dos 16 graus
porque é a temperatura ideal para que haja essa comutação fluídica. E parece até de um próprio centro cirúrgico, em que a temperatura mais baixa inibe a proliferação de bactérias, de fungos, e por incrível que pareça, o fungo do nosso plano interfere no ectoplasma gerado pelo excelso. Uma outra importante situação é com relação, nós aqui estamos numa reunião, numa conversa informal sobre ectoplasmia. Pouco importa a roupa que eu estiver, ela não interferirá na ectoplasmia, aqui nesse ambiente. O que interferirá ou o que interfere é o que eu estou nesse instante pensando e preparado para assistir uma conferência. Ontem, por exemplo, era uma festa onde tínhamos 3 palestrantes. E por mais que cansativo fisicamente fosse, todos que aqui vieram saíram aqui não fatigados, mas encharcados desse éter que aqui estamos falando. Tanto que a gente acordou cedo e aqui estamos, como tem muitos irmãos que ontem estavam também. Podem achar muitos que isso seja fanatismo ou que seja produto de nosso inconsciente. Mas quem já viu, como muitos aqui, como eu, alguma coisa materializada, como um tumor, ou dissolver uma secreção produtiva no auditivo e você voltar a ouvir, ou uma hemorragia do globo ocular e que o teu olho começa a funcionar e você passa a ver de fato as coisas de uma outra forma, de um outro sentimento. Certa vez eu fiz uma palestra no Frei Luís, que eu denominei o porteiro da casa espírita. Entendam, os maiores responsáveis de ectoplasma não são os responsáveis das salas, não são os irmãos que estão à mesa, não são os que respondem pela instituição do ponto de vista material. Esses fluidos vêm naquela sequência. A primeira é a força superior, é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal emana sobre todos nós, sobre todo o planeta, a toda hora, a todo instante. Quando a gente diz aqui nas reuniões de quarta-feira, às 18 horas, a hora do Ângelus, como uma referência fluídica daquele instante, onde quer que estejamos, até em horários difusos diferentes, mas que batam com as 18 horas, na proporção, iremos fazer essa permuta. O fluido B, que diz lá, recursos dos médiuns, dos companheiros que o assistem. Tenho certeza que até os que vêm aqui, lá fora, que são pessoas muito carentes, que recolhem latas, por exemplo, até os irmãos que vendem ou que tomam conta do nosso grupo, permutam fluido conosco. Só depende que esses irmãos estejam envolvidos nessa capa de que tanto nós procuramos. Quando eu aqui falei sobre o porteiro da casa espírita, eu fiz uma escala de que conheço muitos irmãos que são intelectualmente frágeis, mas a pureza de espírito é tanta que é o que o mestre nos diz, o pobre de espírito. É curioso que a gente ainda não conseguiu entender que somos irmãos e não estamos aqui exclusivamente para trocar favores. Nós estamos aqui para aprender a lidar com as diferenças. A terceira forma de fluido são a energia tomada da natureza. Ontem até foi muito citado isso. Porque temos um bálsamo de fluidos dentro da instituição de Frei Luís? Porque temos irmãos afinados, médiuns preparados e a natureza nos ajudando. Nós somos realmente, talvez, o pulmão de Jacarepaguá. Nós talvez sejamos o pulmão da cidade do Rio de Janeiro, porque a nossa boiúna, ela pouco foi manipulada em suas plantas, em suas aves, em seus animais,
que são integrantes desse fluido que a gente tanto precisa. É bom que a gente entenda que até o profissional de saúde, até o cabeleireiro, até a bordadeira, quando está trabalhando, se estiver amando o que faz, ele participa do fluido. Se ele é um cozinheiro, se ele é um padeiro, vocês que são cozinheiras, são chefes, que o cozinheiro não existe mais, agora é chefe de cozinha, que manipulam os seus alimentos, observem que quanto mais sentimento sobre a comida, ela fica mais agradável, mais gostosa e principalmente aprazível quando nos reunimos para comer alguma coisa. Então o fluido não é exclusivo dos médiuns, não é exclusivo da casa espírita, não é exclusivo de qualquer religião, como os pentecostais ou os novos pentecostais, que esticam a mão baseado numa teoria de Mesmer, que na nossa palma da mão tem um ponto importante de fluido, mas o maior ponto que tem é na nossa consciência, principalmente no halo do terceiro olho, onde nós temos que trabalhar para ver as boas coisas e não ver o que de fato não deve ser visto. Os sintomas do organismo, é interessante lembrar que o primeiro eu botei dor de cabeça. Não são uma dor de cabeça qualquer que vamos afirmar que aquele irmão, aquela irmã é um médium e que está sobrecarregado ou encharcado de ectoplasma. Toda vez que uma pessoa chega na instituição, numa igreja como a nossa, e vem com sintomas como enxaqueca, depois de visualizado do campo de vista médico, do campo de vista psicológico, percebe-se que poderá ser excesso de ectoplasma. Eu sempre dou o exemplo da caixa d'água, que tem um caninho lá em cima, que tem o nome de ladrão, não sei porque que tem esse nome, mas ladrão até que não é muito comum aqui no Rio de Janeiro, então a gente pode falar. Então esse caninho, quando tem excesso d'água, transborda e faz com que a caixa se mantenha. A mesma caixa d'água tem um controlador para que a água, quando chega no seu limite, ela pare, uma boia. O que é a boia? É a minha consciência, é o meu pensamento, é a minha forma de ação. O que é o ladrão? É o excesso que eu dreno. É interessante que se a água ficar parada dentro da caixa d'água mais de que 48 horas, ela vai entrar em putrefação. A mesma coisa, o ectoplasma acumulado no irmão, principalmente o irmão iniciado e que não permuta o ectoplasma, que não ajuda, que não colabora, porque no fundo ele não está ajudando, não está colaborando ao outro, e sim a ele próprio. Ele fica adoecido. O lacrimejamento, como eu cito, os bocejos incessantes, intensos, podem alguns irmãos, às vezes, vêm aqui, os irmãos à mesa, que levantam e vão ao banheiro urinar, por exemplo. O ectoplasma tem na fórmula, que eu vou mostrar a vocês à frente, e há uma permuta fluídica, e dependendo da condensação da palestra, da reunião, os irmãos ficam ressentidos e muitas das vezes têm que se levantar. Se você perguntar a algum dos irmãos à mesa, vão perceber soluços, cansaço, náuseas, porque às vezes o ectoplasma vai passando e concentra por aqui e ele tem que ser rodiziado. Se não rodiziar, é igual os edemas que eu falo ali. O nosso organismo é perfeito. Nós temos a linfa que controla esse líquido que vai e volta pelas pernas, por exemplo. E se tivermos algum interstício, alguma dificuldade, edemacia as pernas, os dedos, e assim são os edemas que provocam, mas na nossa alma, porque nós não somos os donos do ectoplasma. E se somos codificados como médiuns de efeito físico, por exemplo, ou um médium curador, isso não quer dizer que estamos acima de todos, muito pelo contrário. Isso é um sinal de endividamento, é uma dádiva que a gente vem recebendo como se fosse o remédio das nossas falências pretéritas. Vocês estão
Está indo bem aí? E a gente aí começa, como eu disse, dos milagres de Pedro e Paulo. Eu me meti a Chico Fogueteiro e disse que eu vou escrever um livro. E eu vou escrever um livro de Pedro e Paulo. Essa música, como eu disse, é Claudelune. Na minha infância, eu escutava todos os domingos no Núcleo Espírita Pedro e Paulo. E aí pensei, ontem foi o dia de Pedro e Paulo, foi o dia de Frei Luís. Por que não trazer os milagres ditos por Pedro e Paulo? Porque Pedro, quando está diante de um irmão de nome Enéas, e ele diz, Enéas, usa uma expressão, Yeshua, o Messias, o está curando. Levanta e arrume sua cama. Quando ele fala isso, ele significa dizer que a ectoplasmia que era abundante naquele instante, não é porque era Pedro, não é porque era próximo de Jesus, é porque Enéas também teve a permissão de receber tal prêmio. Vou superar a sua doença por 8 anos. Isso também é interessante que a gente comente, porque muitos vêm aqui para fazer uma cirurgia espiritual. Mas será que a cirurgia não começa de dentro para fora, na revisão dos nossos valores, de entender que tudo tem um crivo do super, que se chama o arquiteto do universo, e que nós somos convidados sempre à nossa mudança. Ontem, por exemplo, foram 3 palestras maravilhosas. Esperávamos, pelo menos eu, me frustrei. Eu esperava ver o Frei Luís super cheio. E estava relativamente. Aqui a Assembleia é muito cheio, mas lá fora não. Também lembro uma história contada por Ivan de Castro, que vou mostrar uma foto dele, que era um dos médiuns, que aqui passou, um irmão querido, que me educou muito. Quando, numa reunião na Santa Martinha, chovia muito e não tinha nenhum consulente. Era Ivan, se não me falha a memória, Eduardo Frutuoso e Luiz da Rocha Lima, e somente um cidadão assistindo a conferência. E o nosso irmão pergunta ao presidente, será que vamos fazer a reunião com uma pessoa só? E curioso, esse único irmão, segundo a lenda, estava bêbado. Olha que coisa linda. E foi feita a reunião. E no meio da reunião, o bêbado, acho que curou-se da bebida e foi embora, porque parou de chover. E eles pararam de tocar a reunião? Não. Assim como aqui, está cheio de lugar vazio aos nossos olhos. Mas aos olhos da espiritualidade maior, então aqueles irmãos que de fato estão interessados em mudar o seu comportamento. Mudar o nosso comportamento é difícil. Talvez nós vamos demorar milhões de encarnações, mas que cada assunto que for nos dito e cada coisa que eu puder mudar dentro de mim, ou talvez fazer uma reflexão, será de boa mania. Tem uma outra passagem de Pedro, na ânsia de fúria, ele desbanha a espada, vocês devem conhecer a passagem, e corta a orelha de Malcolm. Malcolm é um sumo do sacerdote. Além de ser chamado a atenção por Jesus, Jesus passa a mão sobre aquela orelha decepada e abruptamente some a lesão. É um outro fenômeno de milagre, como diz a Igreja Apostólica Romana, mas a presença maciça de ectoplasma. Repito, o mestre, quando aqui passou, nos deu muitas informações que, infelizmente, nós não tivemos ainda capacitação. Isso, inclusive, já foi perguntado. Emmanuel viu Chico, quantos anos precisaremos para interpretar a Santa Escritura? E ele disse, passaram-se 2000 anos, vocês não entenderam, talvez mais 2000, talvez 4000. E ele perguntou ainda, e o Evangelho segundo o Espiritismo? Há uns 500 anos vocês vão começar a aprender a folhear.
e os milagres de Paulo. Paulo é uma das histórias mais lindas do que eu já li e venho estudando. Porque Paulo foi um homem como qualquer um de nós. E eu tenho uma vontade sempre de estudar os santos, não para virar santo. Apesar de eu ser Osmar de Agostinho, eu sou primo de Santo Agostinho, está claro? Então, o que acontece? Saulo, quando entra em Damasco, e todos conhecem a história, ele entra em Damasco com o intuito de prender Ananias. E é o mesmo Ananias que o cura. Mas a cura dele não é uma cura psíquica exclusivamente, não é só a cura dos olhos, como a gente sabe. E ele fica numa transição, Paulo, de 3 anos. Por quê? Porque ele era de um grupo que odiava os cristãos. Então já não mais queriam ele junto a esse grupo. E do outro lado, os cristãos temiam aquele homem que odiava, ou que odiou no passado. Mas há uma passagem dele, de uma viagem, que em Pafos, os nomes são bonitos, existia um falso profeta de nome Bar Jesus, e tratava um precônsul de nome Sérgio Paulus. E esse Sérgio Paulo tinha uma doença, e Saulo, junto com Barnabé, repetiu as palavras de Pedro, quando aquele cidadão deitado disse: levanta em nome de Jesus, você está curado. E assim aconteceu. É interessante que eu aprendi que Paulus era a modificação de Saulos, mas não. Segundo um dos livros, que eu tenho a bibliografia no final para falá-los, ele começa a se chamar de Paulo no exato momento onde esse falso profeta distrata-os, e Barnabé chama a atenção dizendo: nós não viemos aqui duvidar do teu Deus, porque o nosso Deus, ele está vivo dentro de nós. E a partir dali, Paulo passa a se chamar, ou melhor, Saulo passa a se chamar Paulo. Eu inclusive divido Saulo em 3 estágios: o Saulo de Tarso, aquele que vai entrar em Damasco; o Paulo de Damasco, que são 3 anos na transição; e o Paulo de Tarso, das epístolas, do conhecimento, da sabedoria, que tanto a gente procura entender. E aconselho-os a ler as epístolas. Quando perguntaram ao Gandhi se todos os livros fossem queimados, ele disse que se só salvasse o Sermão da Montanha, o Brasil, o mundo, o planeta estava salvo. Eu acrescento: se também deixasse as cartas de Paulo, seria maravilhoso. Essa foto é um encontro, é uma pintura, logicamente, de Paulo e Pedro, ou de Pedro e Paulo. Quando Barnabé chega a levar ao encontro dos apóstolos, e há uma história que diz que eles queriam que Paulo fosse o substituto de Judas, e na verdade quem entrou no local foi Matias. E houve uma discussão entre os dois por uma única razão. Pedro, já maduro, disse a ele: você não está preparado ainda para assumir uma condição. E é por isso que quando a gente ouve uma conversa, um diálogo entre Pedro e Paulo sobre a maturidade espiritual, aqui se volta a explicar aos irmãos: estudem a doutrina. Estudem não com grande profundidade ou pensando que serão anjos ou arcanjos, mas para entender como funciona o mecanismo do plano espiritual. Não pensem que tudo que é falado aqui, passem pelo crivo da razão. Não deixem se envolver por histórias que são contadas, que não são verdadeiras. Não pensem que os que psicografam, ou os que leem livro, ou os que estão tirando o texto dos outros, são suficientemente verdadeiros do que o que está escrito no Pentateuco kardeciano e na Santa Escritura. Qualquer coisa que for dito aos senhores, qualquer coisa,
procurem se tem fundamento do ponto de vista verdadeiro, genuíno, porque, lamentavelmente, a gente escuta muitas coisas. Eu cito um exemplo que já falei aqui em alguma reunião. Eu estava numa reunião onde que me disseram, um palestrante, não era no Freio, que São Francisco Xavier era franciscano. E eu comecei, dali para frente, a falar que o Francisco Xavier era franciscano, e não era franciscano, ele era jesuíta. Inclusive, Francisco Xavier é uma marca importante das curas dele, que é um outro milagre, já que lembrei-me dele agora, quando, de mar adentro, ele ia para a Ásia, e uma situação de um mar revolto, ele portava um crucifixo, dado pelo fundador da Companhia de Jesus a ele, e entra em desespero, e ele coloca o crucifixo sobre a água, e instantaneamente o mar para de ficar revolto. Mas por azar dele, ele perde o crucifixo. Chocado, quando ele chega em terra firme, ele entra em oração. Enquanto todos achavam que ele era um santo, e o que acontece? Um grande caranguejo, está na história, não é papo de pescador, não. Um grande caranguejo sai do mar trazendo de novo o crucifixo. Esse é um efeito ectoplasmático. Por isso que se sabe de curas, de remoções de tumores, como também de estimulação de doenças por nossa própria inconveniência mental. O nosso coração não pode ficar encharcado de dúvida, de desrespeito, porque quando temos dúvidas e desrespeito, eu não consigo caminhar como o Mestre nos ensina, porque ele diz assim: ama, instrua-te, porque eu vim aliviar as suas aflições. E aí está a fórmula da nossa convidada, do ectoplasma. C é carbono, H é hidrogênio, N é nitrogênio, S é enxofre, O é oxigênio. O carbono, que aqui é citado 120 moléculas, entendam, participa da nossa calcificação. Todos os tumores existem uma angiogênese e que o carbono pode neutralizar qualquer tipo de tumor. Quando se fala no hidrogênio, é o que lubrifica as nossas células, é o que faz a ambiência do vapor ectoplasmático do que citei. O nitrogênio funciona como se fosse um protetor da ambiência, tanto que quando os ambientes, os irmãos aqui já devem ter visto e sentido, o ambiente não está propício, os olores não são bem agradáveis. Já o enxofre, que são 5 moléculas, é quando a gente aqui é convidado a não se alimentar de carnes, principalmente carnes vermelhas, porque o ectoplasma passa de dentro de cada um de nós, numa corrente fluídica constante. E se meu estômago estiver carregado de carne, as 5 moléculas de enxofre vão ficar permutando com o meu estômago. E o que vai acontecer? Em vez de eu ajudar a reunião, eu vou atrapalhar a reunião. Assim como o fumante, o que usa entorpecente, o que bebeu, o que fumou. Se vier para cá entorpecido, o que vai acontecer? Os espíritos, os alquimistas envolvem com esse ectoplasma, em vez de que aquele ectoplasma seja permutado. Não carece a censura de vício, muito pelo contrário. A instituição está preparada para ajudar os irmãos que têm algum tipo de compulsão. Uma outra coisa que até é uma brincadeira, mas aconteceu aqui nessa casa, de uma senhorinha, há muitos anos, eu já contei, mas é quase uma piada. No meio de uma reunião, ela sai correndo dizendo que tinha recebido uma carga energética negativa e tinha que ir para o banheiro. Muito bem, assim ela foi ao banheiro. Quando ela voltou, eu perguntei: a senhora comeu alguma coisa diferente? Não, comi um feijãozinho. Imagina o feijãozinho que ela comeu e veio para o Frei Luís. Logicamente, ela não vai culpar os espíritos, não vai culpar carga nenhuma, se de fato eu não vim preparado para quê. A instituição Frei Luís, como a doutrina dos espíritos, não proíbe em nenhum instante qualquer coisa que eu queira fazer.
Mas se eu estudo e sei que se eu encharcar o meu organismo de álcool, que é uma hidroxila OH, eu vou contaminar o ectoplasma. Isso é crime de lesa espírito. Se eu vier para cá e estiver com a tal carne, o meu estômago vai neutralizar, e assim sucessivamente. Mas pior do que tudo isso é o nosso pensamento. Quando eu digo da boca para fora que sou um espírita cristão, e de fato é da boca para fora, porque infelizmente quando estamos diante de qualquer tempestade, a nossa fé oscila e o nosso respeito a todos e a tudo fica quase que ultrapassado. Eu botei ali observações. Essa senhora que vocês estão vendo ali se chama Eusápia Paladino. Eusápia Paladino foi talvez uma das médiuns mais conhecidas do efeito físico das materializações. E ela era tão testada que quando ela ia para uma câmara de materialização, ela era retirada a roupa toda, ela era examinada por especialista, para que não houvesse em nenhum instante alguma coisa que corrompesse o fenômeno. Mas entendam, o fenômeno vem de lá para cá, e ela depois acabou assumindo que, em alguns momentos, ela não foi tão fiel aos ensinamentos do Senhor, e mentia e fazia fenômeno que não era fenômeno. Tanto que, se vocês verem qualquer em livro, em revista, ou até aqui na instituição, qualquer fenômeno de materialização, avaliem se de fato é um fenômeno ou se é um embuste. Talvez vocês não vão ter experiência ali, mas eu sempre converso com os meus irmãos espirituais, se eu podia trazer algumas fotos que tenho guardadas sobre os fenômenos que já vi, e não me foi permitido. Me foi permitido que eu tirasse da internet, porque é de domínio público, e ali tem uma foto de uma senhora de nome Linda Gazerra, que ela fazia juntamente com o grupo dela a chamada mesa girante. A mesa girante, eu já tive essa experiência dentro do Frei Luís, sobre a orientação do nosso irmão da sala 2 à época, com o único intuito de preparar médiuns de efeitos físicos, com o intuito de serem curadores. O Ivan de Castro, com certeza, não fazia aquilo, ou não nos ensinou a fazer aquilo, com o intuito de ostentação ou de exibição. E essa senhora, a Linda Gazerra, que é muito conhecida, quem estuda efeito físico, quem estuda ectoplasma, esse nome fica guardado. E eu tive essa experiência aqui, tanto que a mesa, a gente podia se pendurar nela, que ela flutuava. Eu hoje falo isso, mas durante muito tempo nos foi proibido comentar tal coisa, como é por nós proibido dizer quais eram os irmãos que participavam daquela empreitada de amor. Esse aí é o Peixotinho. Peixotinho talvez seja o que nós temos que imitá-lo. Eu vou acelerar, senão não vai dar tempo. O Peixotinho, ele tinha uma doença, uma asma aguda, crônica, mas mesmo assim, nas reuniões, sob o efeito ectoplasmático, o que acontecia? Ele não sentia mal-estar nenhum. E ali do lado tem uma foto onde ele está exalando o ectoplasma. É o único irmão de todos que eu conheci ele quando eu tinha 10 anos, que materializava na luz do dia. Essa é uma materialização com Chico Xavier. Essa aqui é do Zé Arigó. Por que o Zé Arigó, quando fazia as cirurgias dele, não sangrava, não doía? Pelo efeito do ectoplasma, funcionava como um éter, que muitos irmãos já sentiram e percebem o cheiro de éter como anestésico, curativo, inibidor. Ali a imagem de nosso irmão. E aí é o nosso querido Ivan de Castro,
e do lado tem uma imagem de um espírito materializado aqui no Frei Luís. É bom que lembremos que muitas pessoas que não sabem ficam falando asneira com relação ao fenômeno, dizendo que isso é embuste, que nunca isso aconteceu. Eu digo aos senhores, tive essa experiência, não só de ver os espíritos materializados, mas ver do chakra do nosso irmão Ivan, uma luz intensa, mais forte do que todas essas luzes aqui, que me deram condição de mexer no peito dele e perceber que de fato era um infinito, como se eu ali me debruçasse, eu não voltaria para cá, para o plano. Talvez quando se falamos isso, muitos podem dizer isso é sensacionalismo. Não, isso faz parte da história da instituição. Essa foto conhecida do nosso querido Frederico von Stein. É bom que lembremos que essa foto é uma foto materializada dele, espírito, nos mostrando como ele se apresentava aqui. Ele se apresentava aqui por tantas coisas importantes, principalmente pelo comprometimento dos irmãos em ajudar e curar os irmãos que, porventura, em vidas anteriores, nós tivemos algum comprometimento. Tanto ele, quanto nós, e quanto o Gilberto. Aí está o Gilberto. O Gilberto, para muitos, uma pessoa difícil, para outros, uma pessoa santificada. Para nós, um dos irmãos que mais se dedicou a ajudar na cura. Um verdadeiro sacerdote, junto com Ivan, que aqui ficava dentro da instituição, preso praticamente em prol da cura. É bom que lembremos que o irmão e a irmã que está mediunizado, ou que está nas salas nesse instante, também tem família, também tem coração, também tem sentimento, também tem suas angústias. E é importante que a gente ore também para eles, como o nosso querido. Essa foto aí eu consegui, é o Divaldo Franco, mostrando a materialização das narinas dele. Observa a quantidade de ectoplasma que sai. Eu acho que está dando para ver bem. E o Frei Luís, o querido Frei Luís. Frei Luís, não dá para contar a história, porque daqui a pouco o nosso irmão vai contar a história de Frei Luís, e a gente só relembra de Frei Luís um efeito ectoplasmático de quando ele toma um tiro, pelas condições daquela bala, ele deveria ter desencarnado, e não aconteceu. Ele conseguiu cumprir a missão dele. Por isso que a Organização Mundial de Saúde, quando fala o que é saúde, atualmente, é quando nós temos as nossas doenças compensadas. Frei Luís dedicava-se imensamente, mesmo com as suas pernas muito edemaciadas, e muito perseguido pela própria igreja, pelos fenômenos que ele tinha de bem-aventurado, que só foi ser valorizado, por incrível que pareça, do pós-morte, através do Rocha Lima, que foi o que deu condição a todos nós de estarmos aqui reunidos. Antes de eu colocar esse filme, eu tenho umas observações para fazer. Posso passar um pouquinho? A primeira é o seguinte: quando alguém falar sobre uma passagem bíblica aqui para nós, antes de acreditarem, leem a Bíblia, leem os ensinamentos. Nós temos observado que, irmãos, não é censura, é preocupação. Quando alguém disser que Agostinho de Hipona, reencarnação de Lutero, estudem Agostinho de Hipona, estudem Lutero. Havia uma comunhão de Lutero com Agostinho, porque Lutero foi um frade agostiniano e sabia tantas línguas quanto Agostinho, mas nem por isso comporta a condição de ser ele a reencarnação. Aqui se fala, por exemplo, eu vou ter que falar o nome dela, de Maria de Magdala, como apedrejam Maria de Magdala. Cuidado quando ouvirem, quando lerem sobre Maria de Magdala, não comparem aquela Maria que alguns escritores dizem que tem a via desvirtuada.
Até porque, para mestre, para Jesus, para o Rabi, que tanto a gente ama, não havia diferença. Outra coisa com relação à boda de Canaã. Pouco importa se a água virou vinho, a gente sabe, mas se o vinho era vermelho. Eu, metido como sou, tentei descobrir o nome do noivo. Dizem por aí que foi São Judas Tadeu, mas eu não posso, tá? A situação de Madalena está numa escrita, num sermão feito pelo Papa Gregório, que ele depois desmistifica e diz que ele errou em fazer a confusão dele com a Maria de Betânia. A Maria de Betânia é a mulher pecadora. A única coisa que eu acredito de reencarnação é que João Batista foi Elias, porque Jesus assim nos mostrou. A minha bibliografia é grande, eu não tenho tempo, senão eu nunca mais me convidam para eu falar. E depois, se quiserem a bibliografia, eu cito aqui não só a Bíblia, mas o livro de dois irmãos nossos. Um é o Paulo Roberto, muito interessante, e o Paulo Frutuoso, que fala de ectoplasma. Findo com 2 videozinhos curtos. Existe um violonista renomadão que cobra a bagatela de $100 por apresentação por minuto. E em 2007 fiz um teste pessoal de que se ele tocasse no metrô de Nova York, quanto ele conseguiria juntar de moedas. Ele não foi ali preparado como aquele músico de sonatas, de allegro, ele foi como um cidadão comum, portando o violino dele, que também custa a bagatela de $3,5 milhões de dólares. E infelizmente, ou felizmente, ele não conseguiu juntar nem $100 nas 3 horas que ele ficou a tocar. Curioso que quando eu falo isso, quando olharem para o irmão mais modesto, o irmão mais pobrezinho, mais idoso, tratem como se fosse o irmão que vocês gostariam que fosse, porque às vezes de trás daquele irmãozinho está a energia ectoplasmática que nós estamos procurando. Às vezes é através de um bom dia, de um abraço de uma pessoa que a gente vê lá fora, seja o que está nos faltando para completar o nosso sistema tampão energético. Vamos lá então. Observem que ele está tocando, ó, passa todo mundo, não sabe que é o Josué Abel que está ali tocando. Até para os gaiatos, se soubessem que ele tinha um violino de $3,5 milhões, talvez arregaçassem as ideias. Eu vou pular para o que na verdade encerra. Eu agradeço muito estar aqui com vocês, que o mestre dos mestres nos dê condição de não mais interpelar o irmão que está errado, não ficar abraçado com aqueles que nos possam promover bens materiais exclusivamente. Que a gente pensa na sapiência de Pedro, quando nega o Cristo 3 vezes, mas é o mesmo Pedro que depois é crucificado de cabeça para baixo. Esse Paulo que foi tão perseguido e foi degolado porque colocaram sobre ele a culpa que botou fogo em Roma. Que a gente consiga esse ectoplasma que aqui se acumulou não ser levado para os nossos filhos, os nossos netos exclusivamente, mas para aqueles irmãos que tanto precisam de se equilibrarem do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual. Que a gente possa entender que cada vez que nos encontramos em nome do Senhor, e se 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele vai estar presente. Então que cada um de nós saia daqui receptivo à energia do fluido cósmico universal. Que a gente possa sair daqui cumprimentando uns aos outros
respeitando-nos mais, amando mais, porque se nós de fato queremos que os alívios das nossas aflições aconteçam, só acontecerão se efetivamente mudarmos o nosso vibracional. Não há mais tempo para ficarmos na lamúria, não há mais tempo para debruçarmos em nosso pranto, não há mais tempo de ficarmos a questionar por que não conseguimos ainda os nossos resultados. O tempo do Senhor é diferente do nosso, mas ele é proporcional quando eu me empenho e eu me preparo. E é isso, Senhor. Frei Luiz e o nosso querido Rocha Lima, aos nossos amigos encarnados, aos nossos irmãos das mesas da sala, aos nossos irmãos que estão aqui a nos ouvir, e principalmente a espiritualidade que nos deu a oportunidade de aqui estar com vocês. Fiquem com Jesus.